Fala galera, o tema do vídeo de hoje é qual que é a melhor conta para você começar a investir aqui no Reino Unido, a AISA ou a CIP. Para começar, eu já gostaria de esclarecer que nenhuma dessas duas contas tem rendimento em si. O rendimento vai vir das escolhas dos investimentos que você vai ter dentro de cada uma dessas contas. Porém, cada uma dessas contas tem regras e benefícios, e as regras e os benefícios vão impactar sim o seu resultado, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Para começar, vamos falar dos benefícios e as regras da conta AISA. Vamos olhar. Se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de assinar o sininho, de deixar o seu like e de comentar também no final o que você achou, quais são as suas dúvidas. Vamos lá, vamos começar o vídeo. Vamos falar sobre as regras e os benefícios da conta AISA. Para você abrir uma conta AISA, você precisa ser residente legal no Reino Unido, maior de 18 anos, e você tem um allowance de 20 mil libras por ano para depositar. Atenção, esse é o quanto que você pode investir por ano. Se você quiser começar a investir em uma conta AISA, você vai poder, no máximo, colocar 20 mil libras por ano. Isso dá mais de 1.600 libras por mês. É um allowance muito generoso, é uma conta muito boa. A AISA é uma conta simples, sem burocracia. Qualquer pessoa maior de idade que mora legalmente aqui no Reino Unido pode abrir. Praticamente toda corretora no Reino Unido oferece uma conta AISA e praticamente toda corretora no Reino Unido não cobra nenhuma taxa para você ter uma conta AISA. É uma conta super popular, é uma conta muito boa para você que é residente fiscal aqui no Reino Unido. Vamos para um exemplo prático. Imagina que você vai investir em uma ação e essa ação custa 1.000 libras. Você pode comprar no máximo 20 ações, porque o máximo que você pode investir é 20 mil libras. Imagina que um mês depois, essa ação que você pagou 1.000 libras está valendo agora 1.500. Se você olhar lá na sua corretora, você vai ter 30 mil libras e não 20 mil libras, porque você continua sendo dono de 20 ações, que você pagou 1.000 libras em cada uma delas. Mas agora o valor de cada uma dessas ações subiu 500 libras. Cada uma dessas ações hoje vale 1.500. E como você tem 20, se você vender todas de uma vez, você consegue recuperar 30 mil libras. Então, mesmo com esse lucro de 10 mil, você continua dentro do limite, porque o que conta é o que você depositou e não o lucro. As pessoas às vezes ficam preocupadas, poxa, passou de 20 mil. Desde que você tenha depositado no máximo 20 mil naquele ano, tá tudo bem. Benefícios da AIS, agora entra a parte boa. Tudo que você tiver de retorno, tudo que você receber de dividendos, de crescimento de capital, tudo que você acumular dentro de uma conta AISA é livre de imposto. Então imagina que você pegou 20 mil e investiu, comprou as ações, e agora essas ações que valiam 1.000 cada, vale 1.500, então você tem 30 mil no total, você teve 10 mil de lucro, tudo que você acumula é seu, 100% seu, não tem nada de imposto. Se você tem 30 mil, você pode sacar os 30 mil. Você pode sacar quando você quiser, não tem idade mínima. Você não precisa ter uma idade mínima para poder sacar e não tem nenhuma justificativa para poder sacar. Você não precisa de nenhum motivo. Existe uma conta que se chama Lifetime ISA, que tem sim algumas justificativas, por exemplo, compra do primeiro imóvel ou para sua aposentadoria, mas uma conta ISA Stocks and Share normal, você não tem nenhuma justificativa. Você pode tirar quando você quiser, livre de imposto, sem pagar multa e você não precisa justificar nada. Você pode investir hoje e sacar amanhã, não tem impostos sobre os lucros dividendos e não tem limite de idade para acessar. Uma excelente conta. Agora vamos para as regras e benefícios da CIP. A CIP, para quem não sabe, se chama Self-Invest Personal Pension. Então, no nome Personal Pension, a gente já sabe que é uma conta voltada para pension, para a aposentadoria. Guarda isso em mente, a aposentadoria pension, porque é importante, porque essa é uma das regras fundamentais dessa conta, é voltada para a aposentadoria. Para você abrir, você também precisa ser residente legal no Reino Unido e maior de 18 anos. E o allowance, o quanto você pode depositar por ano, é de até 60 mil libras ou o valor do seu salário, o que for menor. Por exemplo, se você ganha 20 mil, o máximo que você pode investir é 20 mil. Se você ganha, porém, 70 mil, existe um limite total, um teto de 60 mil, então você não vai poder depositar mais do que 60 mil, mesmo que você ganhe mais do que isso. Benefício do Tax Relief. Essa é uma coisa muito legal da Personal Pension da CIP que não tem na conta AISA. O dinheiro que você tem hoje disponível para investir, ele já teve o imposto descontado, certo? Por exemplo, se você tem 20 mil parado lá na sua conta, esse valor ele já veio com o imposto descontado do seu salário. Da onde quer que você tenha recebido esse dinheiro, seja de
aluguel, seja do salário, não interessa, ele já vem descontado, ele já vem comido uma parte. Se o governo não tivesse cobrado, por exemplo, imposto de renda sobre o salário que você recebe, você teria mais do que 20 mil libras, porque esse dinheiro foi descontado, ele chegou para você líquido. Você tinha o seu salário bruto, foi descontado e chegou para você líquido. Então, o dinheiro que você tem na conta hoje disponível para investir, ele já vem descontado o imposto. Agora vem a parte boa. Se você decidir investir esse dinheiro para sua aposentadoria, o governo devolve o imposto que ele te cobrou sobre esse dinheiro. Como que isso funciona? Se você foi descontado, por exemplo, em 20% de imposto, para te devolver esse valor, ou seja, para você receber de volta o imposto que você pagou de 20% sobre o valor que você tem hoje, o governo te dá um bônus de 25% sobre o que você investir. Então, na Personal Pension, toda vez que você investe, você recebe esse bônus que é de no mínimo 25%. Tem algumas pessoas que pagam mais do que 20% de imposto e você pode, inclusive, receber mais bônus, mas automaticamente você já vai receber os 25%, que é para considerar esse imposto que está sendo devolvido dos 20% que você já pagou. Isso é automático, na hora que você deposita, já acontece. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você, então, tem 20 mil ali para investir e você compra 20 ações, as mesmas ações que você compraria lá na conta AISA, é o mesmo investimento. Pode ser feito tanto numa AISA ou numa CIP, por exemplo. Mas aqui, então, o governo te dá 25% de bônus sobre o total que você está investindo. Se você, então, está colocando 20 mil libras, comprando ali 20 ações de 1.000 libras, aqui você vai receber mais 5 mil de bônus. E aí você vai comprar no total 25 ações. Então, você só depositou 20 mil, mas você já tem no total 5 mil a mais, porque você recebeu um bônus do governo, que é o Tax Relief. Vamos considerar agora o mesmo rendimento, mas vocês vão ver que vai ter um resultado maior. Suponha que a mesma coisa aconteceu. Cada ação que você tinha subiu de 1.000 para 1.500. Só que agora você não tem só 20 ações. Você tem 25 ações. Por conta do bônus, você ganhou 5 mil, você comprou 5 ações a mais. Você tem agora, então, 25 ações que custam 1.500 cada. É o mesmo rendimento, o mesmo investimento. Só que agora, no total, ao invés de ter 30 mil, você tem 37.500. Você tem 7.500 a mais do que você teria em uma conta AISA. É o mesmo rendimento, é o mesmo investimento. Você só tem um resultado melhor porque você recebeu um bônus do governo. Mas atenção, a CIP tem duas regras importantes que a AISA não tem. E aí aqui a coisa começa a ficar diferente e é preciso entender as regras. Regras adicionais da CIP. Você só pode sacar a partir dos 55 anos. Lembra que eu falei para vocês do nome? Self-Invest Personal Pension, é uma conta voltada para a aposentadoria. Então, ela tem uma idade mínima que você pode resgatar os seus investimentos. Atualmente é 55 anos, porém, a partir de 2028, essa idade mínima para acessar o seu dinheiro de uma Personal Pension vai ser de 57 anos. Então, tem sim uma idade mínima. É diferente da conta AISA que você pode tirar a qualquer momento. Você precisa ter uma idade mínima para poder acessar esse dinheiro. Outra coisa, você paga imposto de renda sobre parte desses saques. Lá na conta AISA, tudo que você acumula é seu. Já em uma conta CIP, depois de você ter acumulado já ter a idade mínima, você tem que pagar imposto de renda sobre uma parte das retiradas que você faz dessa conta. Porém, mesmo pagando imposto, essa conta ainda vale a pena. E eu vou mostrar para vocês aqui a conta. Você, então, em uma conta CIP, tem no total 37.500, beleza? Vamos considerar que você já tem a idade mínima, então você já pode retirar esse dinheiro, supondo agora, no caso, 55 anos. 25% desse total é livre de imposto. É uma regra, um benefício da conta CIP. Você pode retirar 25% livre de imposto. 25% de 37.500 é 9.375. Esse dinheiro você já retirou, não pagou nada de imposto. Te sobrou 28.125 lá na conta. Agora a gente vai supor que você tenha que pagar 20% de imposto sobre esse total que sobrou lá dentro. Vamos supor, porque esses 20% nem sempre vão se aplicar sobre o total. E nem sempre vai ser 20%. Isso aqui é uma história que você vai saber só lá na frente, no momento que você for começar a retirar esse dinheiro. Vai depender muito do quanto que você já teve de renda naquele ano, porque você paga imposto de renda de acordo com o quanto você ganhou naquele ano. Se essa for a tua única renda, além de você não precisar pagar imposto sobre aqueles 25% ali, que já é livre de imposto, você ainda tem o seu personal allowance, que é 12.570, que também vai ser descontado desse dinheiro que você também não vai precisar pagar imposto. Mas aqui, para facilitar, eu vou considerar que você vai pagar imposto sobre tudo, sobre esses 28.125, considerando que você já usou o seu personal allowance com outra renda. Também precisa tomar cuidado, porque caso a sua renda passe de 50 mil e alguma coisa, a partir de 50 mil e alguns quebradinhos, você já começa a pagar 40% de imposto. Se você está tendo uma renda, então, que vai
fazer você ultrapassar da barreira ali dos 50 mil libras e pouquinho por ano de quanto você recebe, você já vai pagar um imposto maior. Mais uma vez, eu quero simplificar. Para a maioria das pessoas, você vai acabar pagando 20% de imposto sobre o total que sobra ali, depois desses 25% que é livre de imposto. Que seria, então, no caso, 5.625 que você teria que pagar no momento que você retira. Supondo, então, ali que sobrou 28 mil libras, 125, 20% de imposto, a maioria das pessoas é o que vai ter que acabar pagando mesmo. Você vai ter que pagar, você vai ser descontado 5.625, o que vai te sobrar líquido 22.500. Soma então agora 22 mil libras e 500 mais as 9.375 que você já retirou livre de imposto e você termina com 31.875. Ou seja, mesmo pagando imposto, você ainda ficou melhor do que com uma AISA, que te daria 30 mil no mesmo cenário. Você tem ali uma vantagem de 1.000 libras 875 em relação a uma AISA. As diferenças aqui são, em uma dessas contas, você tem a idade livre, você pode tirar com qualquer idade. Na outra conta, você tem uma idade mínima que você precisa respeitar. Se você, por acaso, está investindo pensando em retirar realmente depois lá dessa idade mínima, você tem que entender que essa conta ela vai te dar essa vantagem aqui técnica de um pouco a mais, de você receber um pouco a mais, mesmo que você tenha que pagar imposto. Porque na hora que você recebe o bônus, esse dinheiro já está sendo investido e ele vai render ali para você no momento que você começou a investir. E ele vai começar com um montante maior, então você vai ter um resultado melhor lá na frente, mesmo que chegando lá na frente você tenha que pagar imposto. A CIP, então, ela tem uma ligeira vantagem em relação à AISA, mesmo tendo que pagar imposto. Lembrando que você sempre tem que entender que se você não quiser esperar para ter uma idade mínima, não vai servir para você essa conta. Você vai ter que escolher a AISA de qualquer jeito, porque aí você pode tirar esse dinheiro a qualquer momento. Essa diferença pode parecer até pouca, mas vamos dar uma olhada no longo prazo? Se você, então, fizer uma simulação de longo prazo, eu estou fazendo essa simulação aqui no meu caso. Hoje eu tenho 30 anos, então a minha idade mínima para acessar, por exemplo, o dinheiro de uma pension seria de 57 anos. Então eu teria mais 27 anos pela frente. Eu vou fazer uma simulação de um investimento de 200 libras em uma AISA para daqui 27 anos, mesmo sabendo que eu posso retirar esse dinheiro antes, mas eu vou fazer a simulação aqui como se eu não fosse tirar e também vou fazer uma simulação em uma CIP, ganhando o bônus. E vamos ver aqui a diferença. Em uma AISA eu investiria 200 por mês, por 27 anos, e eu estou considerando que eu vou investir e vou ter um rendimento anual de cerca de 8% ao ano, um fundo aí de ações globais e tal. O valor final que eu vou ter lá na frente, com 57 anos, é de cerca de 228 mil libras. O total que eu investi, 64.800. Então eu investi ali 200 libras todos esses meses, durante 27 anos, acumulei 228 mil libras. Esse dinheiro é todo meu, livre de imposto, eu não preciso declarar, não preciso fazer nada. Agora, se eu tivesse, por acaso, investido em uma CIP, os 200 que eu estou colocando já vira automaticamente 250. Eu já ganho 50 a mais que não está saindo do meu bolso. E aí o valor final que eu vou acumular lá na frente é de 285.345. Vamos tirar os 25% livre que eu tenho direito sem precisar pagar imposto. Então eu tiro 71.336. Esse dinheiro já é meu, não paguei nada de imposto. Me sobrou 214.009 libras. Eu vou pagar 20%, eu vou considerar que eu vou pagar 20%, aqui tem que tomar cuidado, tá, gente? É uma simulação, então eu não estou tirando isso tudo em uma vez, em um ano só. Até porque se eu tirar tudo em um ano só, eu vou pagar muito mais do que 20%. Eu estou considerando que eu vou pagar 20% sobre esse total aí durante os anos que eu for estar tirando. Então, mesmo que eu pague 20% sobre esse total, esses 20% vai representar cerca de 42 mil libras 801 e vai me sobrar 171 desse total, 171 mil libras. Se eu pegar as 71 mil libras que eu já tirei lá livre de imposto, mais esse montante aqui que foi descontado imposto, mas eu fiquei, ainda me sobrou 171 mil, eu vou ficar com 242 mil no total. Lá na AISA, 228. Aqui na CIP, já com todos os descontos, considerando tudo, 242 mil libras. Eu tenho uma diferença maior de 14 mil libras 268. Essa é uma diferença até significativa. E você tem que considerar também que como você não vai tirar tudo de uma vez, você vai tirar uma parte, você vai ter mais investido lá. Então, se você tem mais investido, você tem uma expectativa de crescimento ainda maior sobre o montante que você não tirou. Se você, então, estiver investindo pensando na sua aposentadoria, se você não for retirar esse dinheiro antes da sua idade mínima, a CIP ela traz uma ligeira vantagem. Você investiu a mesma quantidade, saiu a mesma quantidade do seu bolso, 200 libras todos os meses, 64.800, mas em uma conta você teve um benefício, você ganhou um bônus, mesmo pagando imposto lá na frente, você teve uma vantagem que você recebeu um pouco mais lá no final. A diferença é que na AISA você teria uma flexibilidade, se você quisesse, você podia ter tirado antes. Na CIP você teria que ter esperado
errado de qualquer jeito. Porém, tem uma coisa que antes de você decidir entre ter uma personal pension, uma SIP ou uma ISA, precisa entrar em jogo. É se você já tem uma work pension. Se você já tem uma work pension, isso significa que no futuro você vai receber uma renda que será tributada, mesmo sendo aposentadoria. Então, essa renda aí desses investimentos que está sendo feito através da sua work pension, provavelmente já vai usar o seu personal allowance. Quando você então começar a sacar dessa pensão da work pension, ela vai provavelmente te fazer ultrapassar o limite da faixa livre de imposto personal allowance. Então, essas 12.570 que você teria aí sem precisar pagar imposto de renda anual, se você tem uma work pension, você já vai começar a pagar. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você tem uma renda de uma work pension de cerca de 15 mil por ano. Já então excedeu os 12.570. Então, tudo que você receber de renda agora, se você quiser sacar, por exemplo, de uma conta SIP, que é tributado na renda, você já vai pagar 20% automático. Por isso que eu considero 20% para todo mundo. Porque geralmente você já vai ter alguma renda, ou você ainda vai ter renda do seu trabalho, ou você vai ter a state pension, que já consome também o seu personal allowance, ou você vai ter uma work pension. Então a SIP geralmente não vai ser a sua única renda, não vai ser a única exclusiva renda que você tem. Então geralmente você vai ter que pagar 20% sobre o total. E você tem que tomar cuidado também. Aqui, ó, você começa a pagar 40% sobre o que exceder de 5.270. Então se você já tem uma renda alta, por exemplo, do work pension, se você ainda tem renda do salário, se você tem renda de aluguel, se você tem renda de state pension, se você somar tudo isso e tiver mais uma renda, por exemplo, de uma personal pension, que vai fazer você passar de 50.270, nesse caso você vai pagar 40% do que você está retirando. E aí começa a se pensar na ISA como uma alternativa, porque a ISA você vai ter livre de imposto. Então pensa bem nas suas circunstâncias como elas são hoje, mas pensa também como serão as suas circunstâncias lá na frente quando você vai começar a receber esse dinheiro. Se você vai continuar trabalhando, se você já tem uma work pension boa, se você está retirando esse dinheiro próximo da sua idade da state pension, que é com 66 anos, talvez essa renda já vai ser muito alta. Então seria melhor você usar uma conta ISA que não vai contribuir para essa renda, que você vai ter um investimento totalmente livre de imposto, que não vai usar nada do seu allowance, que não vai fazer você passar de faixa no imposto de renda. É uma coisa que precisa ser pensada. Se você tem uma work pension, talvez seria mais interessante em alguns casos você manter uma ISA, mesmo que a SIP leve uma ligeira vantagem ali em relação a você ganhar esse tax relief. Agora, se você não tem uma work pension, como é o caso de muitos autônomos, self-employed, então o foco na SIP é fundamental, porque aqui você não vai ter então renda de work pension. Você então vai ter um espaço livre para receber uma renda boa lá da sua personal pension, sem correr o risco de passar dessa faixa aí do imposto de renda para pagar mais. Você vai poder aproveitar esse personal allowance aí de 12.570 libras e você vai ter o benefício de ter uma conta que tem um resultado melhor por conta do tax relief. O self-employed é fundamental ter uma personal pension, mas você precisa ir atrás, você precisa abrir. Aproveite esse benefício que o governo oferece para quem investe para aposentadoria. Se você ainda não tem uma work pension, é fundamental. Self-employed, você precisa de uma personal pension, você precisa de uma SIP, porque essa vai ser o fundamento da sua aposentadoria. Se você não fizer isso, você vai ter que depender da state pension, que é só com 66 anos, e que mesmo que você tenha contribuído por 35 anos, o máximo que você recebe é cerca de 980 por mês. Esse é o máximo. Se você contribuiu por menos de 35 anos, você nem tem direito ao máximo, você vai receber menos do que isso. Então é muito importante você ter sim construído um patrimônio, por exemplo, dentro de uma SIP, dentro de uma personal pension, onde você vai ter uma renda para te auxiliar na sua aposentadoria. E aí sim entra o caso de você focar em uma SIP, de você não ter dúvidas, focar em uma SIP para receber esse benefício, para receber esse tax relief, para construir esse patrimônio com uma vantagem ali de estar recebendo esse bônus. Se você ainda não sabe onde investir, não tem problema. Às vezes não saber é melhor até do que achar que sabe, porque você não vai seguir modinha. Você vai acabar escolhendo uma estratégia simples e no longo prazo essa simplicidade tende a dar mais resultado do que muitos que se acham os espertinhos aí do mercado. Tem um monte de estratégia que as pessoas inventam porque acham que entendeu o mercado financeiro e essas estratégias complexas só te faz perder tempo e dinheiro. Se você não sabe onde investir, é melhor ainda, você pode aprender o simples, você pode fazer o básico. É muito simples começar, você pode escolher fundos simples, automáticos, que você só precisa fazer ali a configuração do débito automático e investir mensalmente todos os meses. Quanto mais simples você for, maior são as chances de você ter sucesso. Você vai entrar ali na corretora, vão ter fundos prontos que você pode investir. Fundos que são simples,
dúvidas, fundos passivos globais, bem diversificados, que você pode escolher sem precisar ficar fazendo estudo, sem precisar ficar perdendo tempo ali todo mês analisando e dividendo e preço, não sei o que. Não, você só segue um índice, esse índice é um índice passivo, tudo isso é mais simples do que parece. E você pode começar com 50, 100 por mês. Se caso você ficar apertado e precisar parar, você pode parar. Lembrando que se for uma personal pension, você não pode resgatar esse dinheiro antes da sua idade mínima. Então você tem que ter a sua reserva de emergência. Mesmo se você for investir numa AISA, tá? Não invista sem uma reserva de emergência. Mesmo sabendo que você pode tirar esse dinheiro antes, às vezes não está no melhor momento para você tirar. Principalmente as ações, elas podem variar aí em meses até anos negativamente. E se você não tiver uma reserva de emergência e precisar tirar no momento que está negativo, você vai perder dinheiro. Então, mesmo que a sua conta te permita poder tirar a qualquer momento, tenha uma reserva de emergência. Ainda mais usando uma CIP, que a CIP você não tem essa permissão. Você não pode tirar, você não tem o que fazer, você não vai tirar. Então, é fundamental ter uma reserva de emergência. Se você quiser ajuda para escolher uma corretora, abrir a sua conta, seja a AISA, seja a CIP, ou até mesmo as duas, tá? Porque nada te impede de você ter as duas. Se você quiser montar uma estratégia, entender o que as corretoras estão te oferecendo ali, porque elas vão oferecer alguns fundos prontos, como eu te falei, e alguns desses fundos são excelentes opções. Se você quiser entender como que você pode escolher para montar uma estratégia simples e automatizar os seus aportes com um débito direto, ou seja, vai descontar ali todo mês, seja numa AISA, seja numa CIP, seja nas duas. Se você quiser fazer inclusive um planejamento para saber o quanto você vai investir e o quanto que você pode chegar, se você quiser ali fazer um plano para entender qual que é a sua necessidade, o quanto você quer se aposentar, clique no link abaixo e marque uma consultoria comigo. Eu vou te guiar no passo a passo nesse processo. Eu vou te fazer você entender talvez as dúvidas que não ficou bem esclarecidas aqui nesse vídeo. Eu vou fazer você entender tudo aquilo que você precisa saber para começar a investir com segurança e inteligência. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui quais são as suas dúvidas e qual que é a sua preferência, a AISA ou a CIP.